Hello, my dear students. Oi, meus queridos alunos. I'm teacher Luana, eu sou a professora Luana. E hoje nós vamos falar sobre o simple future. Vamos falar sobre o futuro simples. Bem, the simple future is a verb tense that's used to talk about things that haven't happened yet. Futuro simples é um tempo verbal que é usado para falar sobre coisas que ainda não aconteceram. Use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Use o futuro simples para falar sobre uma ação ou condição que vai acontecer e terminar no futuro. Gente, simple future nada mais é do que o nosso futuro simples, que todos vocês já conhecem. Em inglês, o futuro simples, simple future, pode ser expresso por meio de duas estruturas, o verbo auxiliar will e a estrutura com going to. Mas hoje nós vamos aprender apenas o futuro com will, certo? Simple future com will. Bom, gente, o will, ele é um verbo auxiliar, ou seja, ele precisa de outro verbo, por isso o will deve sempre acompanhar o verbo principal. Gente, o will, ele não tem significado, tá? O will, ele não tem um significado. Se você me perguntar, professora, o que significa will? Não tem uma tradução. Ele indica futuro. Quando você vê o will acompanhado de um verbo principal, uma frase, o que ele está indicando é que essa frase está no futuro. Observem aí o exemplo. I will cook the dinner. Eu vou fazer a janta. O I é o meu sujeito, eu, will, o verbo auxiliar, que indica que o cook, que é o verbo cozinhar, está no futuro. I will cook the dinner. Eu vou cozinhar, né, a janta. Eu coloquei aí, eu vou fazer a janta porque é aquele esquema. Vamos interpretar, não vamos traduzir sempre, tá? Às vezes nem sempre a tradução é a melhor opção. Olha só, essa primeira frase eu tirei o will. Prestem atenção, quando eu tirei o will, ela ficou no presente. I cooked the dinner. Já não tem o auxiliar para indicar que ela está no futuro. Então, I cooked the dinner, eu faço a janta. I will the dinner. Tirei o verbo principal, gente. Na segunda frase aí, eu tirei o verbo principal, deixei apenas o will e a frase ficou completamente errada, porque o will precisa de verbo principal, ele é apenas um verbo auxiliar. Então, essa frase aí, ó, I will the dinner, ela não tem sentido. A última frase, I will cook the dinner, eu vou fazer a janta, que é a frase que nós vimos no slide anterior, ela está com a estrutura correta. O will, o verbo principal e o complemento, certo? Lembre-se de que o verbo auxiliar will acompanha um verbo principal. Não esqueçam disso, ok? E observem aí como fica a forma afirmativa do simple future. Bom, o primeiro exemplo, gente, é um verbo que ele não está conjugado, tá? Ele não está com a partículazinha to, isso significa que ele não está conjugado. To read a famous book. Ler um livro famoso. A partir dessa frase, nós vamos colocar com todos os pronomes pessoais ela no futuro simples, tá? Vamos lá. I will read a famous book. You will read a famous book. He, she, it will read a famous book. We will read a famous book. You will read a famous book. They will read a famous book. O que vocês puderam observar aí? Que não tem variação, gente. Observem que não há flexão de pessoa ou gênero na conjugação do futuro com will. Olha só.
Observem que é a mesma estrutura para todos, só muda o quê? O sujeito, tá? Então, o legal do will é que vocês não precisam se preocupar com terceira pessoa do singular, como no present, no simple present, por exemplo. Ok? Ah, e também é possível usar a forma contraída do sujeito com will, certo? Essa, então, é a forma contraída. I'll é a mesma coisa que I will. He'll é a mesma coisa que he e will, certo? Bom, forma negativa. Bom, gente, a forma negativa, vocês vão apenas acrescentar o not. I will not travel. Observem aí o primeiro exemplo. I will not travel. Eu não viajarei. Ou I won't travel. Você também pode falar na forma abreviada, que é o mesmo sentido. Eu não viajarei. Won't é will mais o not. Observem aí o segundo exemplo. You will not travel. You won't travel. Você não viajará. He will not travel. Ele não viajará. She will not travel. Ela não viajará. E assim por diante, tá bom? Sujeito, will, not, mais o verbo. E assim temos a forma negativa do simple future. E a forma interrogativa também é simples, pessoal. É só você colocar o will na frente do sujeito. Observem aí os exemplos. Will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Observem a frase. Will you be a teacher? Will you be a teacher? Você será um professor? Will she help us? Ela nos ajudará? Will we buy a new car? Nós compraremos um carro novo? E é isso, gente, bem simples, tá bom? Não esqueçam. Forma interrogativa, will na frente do sujeito. Ok? E agora vamos para nosso exercitando. Vamos resolver algumas questões para vocês melhorarem, para vocês aperfeiçoarem o que nós aprendemos aqui na aula hoje. Vamos começar com essa comic strip, essa HQ, essa pequena história em quadrinho. Dá um tempinho para vocês darem uma observada, observem as imagens, observem os balões, tentem identificar o will na frase, algum verdadeiro cognato. Então, vamos lá. Leia a comic strip acima e, em seguida, identifique e interprete a frase que está no futuro. Gente, qual frase aí está no futuro? É do primeiro quadrinho, é do segundo ou do terceiro? Obviamente, é a frase que está no primeiro quadrinho, gente. Porque ela está de forma abreviada, então talvez vocês não tenham se atentado a isso. I'll never forget his last words. O que essa frase quer nos dizer? Sabemos que está no futuro, então forget é o verbo esquecer, certo? Então esse verbo esquecer está no futuro. Eu nunca esquecerei his last words. Eu nunca esquecerei as últimas palavras dele. Segundo quadrinho. What did he say? O que ele disse? Pay my debts. Pague minhas contas. Question 2, questão número 2. Pass the sentence to the future. Passe as sentenças para o futuro. Pessoal, letter A. Na letra A, está aí entre parênteses o sujeito e o verbo. Se você vai colocar essa frase no futuro, você vai ter que usar o will, certo? E observem também que a primeira frase da letra A é uma interrogação. Se é uma interrogação, onde vai vir o will? O will vai vir na frente do sujeito, certo? E qual é o sujeito aí? É o you, que significa você. Então, a frase vai ficar:
Will you buy this old car? Will you buy this old car? Você vai comprar este carro velho? Letter B. Bom, na letra B nós temos aí um diálogo. Go and wash your clothes. Vá e lave suas roupas. E na letra B, letter B, do diálogo, nós vamos ter uma resposta negativa. Olha aí o not. Isso quer dizer que a resposta vai ser negativa. Já tem o sujeito, que é o I, quer dizer eu. E nós só temos que formar agora a frase na forma negativa. Como fica a forma negativa? Will e not ou won't, certo? I won't do it. Eu não farei isso. Letter C. Letter C. Temos aí, na letra C, o sujeito, que é I, novamente, eu. Temos aí um ponto de exclamação, enfatizando que a frase é afirmativa. E temos o complemento, the bus today. E o verbo take, né, gente? Então, como vai ficar essa frase no futuro simples? Onde eu vou colocar o will? Vou colocar o will após o sujeito, certo, pessoal? I will take the bus today. Eu vou pegar o ônibus hoje. Letter D. Na letra D, in my opinion. Na minha opinião, I believe. Eu acredito. He. E temos aí também mais uma frase afirmativa para nós formularmos. O verbo é o verbo pass, certo? E o complemento é the test. I believe he. Depois do he, eu tenho que colocar o quê? Para formar a frase no futuro? O auxiliar will, seguido do verbo principal pass. I believe he will pass the test. Eu acredito que ele vai passar no teste. Então, gente, muito obrigada por estarem comigo até aqui. Não esqueçam de visitar a plataforma Eduque, fazer outras atividades propostas, assistir outras videoaulas, certo? E nos vemos na próxima. See you!